Bom, amigos, vamos lá para a 10ª aula. Eu considero o projeto de veleiro, esse na realidade é o mais fundamental de todos, porque ele envolve a resistência ao avanço, ou seja, a otimização das formas do veleiro. E aqui nesse capítulo, nessa aula, e na próxima, talvez na outra, vocês vão receber uma ferramenta poderosa para fazer o teste dos seus veleiros, né? Você hoje vai ver, poxa, será que se eu mudasse um pouquinho a boca, um pouquinho o comprimento, a superfície molhada, etc., será que eu conseguiria um barco com menos resistência ao avanço, que esse é o Gol? Então é aqui que vocês vão ter essa ferramenta poderosa, né? E para os que não vão projetar, o que fica é o conhecimento da importância dos parâmetros que a gente estuda para poder fazer um projeto eficiente. Superfície malhada, coeficiente prismático, relação comprimento-boca, relação dos coeficientes de comprimento-volume e uma série de outras grandezas que influem no comportamento, né, na resistência ao avanço do barco. Então, esse é um capítulo que resolve. Esse vai te ajudar a fazer um bom projeto, certo? E nós começamos com o conhecimento das forças que atuam no barco. Como eu venho fazendo sempre, eu estou seguindo o livro. O meu livro-texto, na realidade, é um livro-texto, mas como é difícil de conseguir, está em inglês. Para mim ele é um livro-texto, mas para vocês, de repente, não é, mas eu também elimino a necessidade de livro-texto. Eu coloco aqui o que é necessário. Mas ler o livro-texto também é fundamental, apesar de estar em inglês. Mas aí vocês é que sabem o tempo disponível, a possibilidade e tal. Para os que não sabem inglês, eu aprendi inglês por necessidade, exatamente essa, de fazer projeto de veleiros e lanchas e qualquer outro barco, navios, etc. Bom, vamos então às forças que envolvem o veleiro. Nesse caso aqui, dessa figura do livro, ela está um pouco simplificada. Na realidade, existem muito mais forças, né, envolvidas aí nessa relação entre a propulsão, que é a vela, e o casco, né, que tem que se opor a certas dificuldades introduzidas pela vela, como o arrasto lateral, né, do vento. Aí vocês têm aí na vela essa força mais comprida no meio, essa diagonal desse retângulo é a força produzida pelo vento na vela, pelo formato aerodinâmico da vela. Essa força, simplificadamente, ela está dividida em driving force, que é o que põe o barco que dá velocidade ao barco, e a força lateral aerodinâmica, é a força que leva o barco na direção do vento, né? Porque a vela tem esse problema, enquanto ela gera uma força para frente, para você ir para frente, mas ela gera também uma força para que o barco vá na direção do vento, né? E para evitar esse problema dessa força que leva o barco para o vento, bolou-se a quilha e foi feita, os veleiros são feitos com a quilha exatamente para se contrapor a essa força lateral aí, que leva o barco na direção do vento.
Então, embaixo aqui, né, nessa mesma figura de cima, você tem a força no casco quilha. É um conjunto casco-quilha, mas o mais eficiente é a quilha, no caso. O casco, ele produz um pouco, bem pouco, dessa força aí. Mas produz. Pouco, mas produz. Então, é uma associação única, casco-quilha. Então você tem a força gerada pela passagem de água na quilha, porque a quilha é uma asa, assim como a vela é uma asa, tá certo? O princípio é o mesmo da asa de avião. A quilha produz essa força na diagonal do quadrado aí, e ela produz uma das componentes dessa força grande da diagonal é hidrodinâmica side force, é a força hidrodinâmica lateral, para se contrapor à força lateral aerodinâmica da vela. Essa força, esse componente aí da força na quilha, é que não deixa o vento, o barco ir na direção do vento. No entanto, ela introduz uma força para ré, contrária ao movimento do barco, que é a resistência da passagem da água pela quilha, tá certo? E pelo casco também, né? Muito bem. Então, essas duas forças são as forças principais, não é total. Essas forças aí geram outros componentes, mas a gente não precisa se preocupar muito com elas, não. A gente tem que só entender isso aí, entender o conceito do que acontece no barco. A quilha é uma asa, tudo bem, mas é uma asa diferente do avião. Um pouco diferente, né? Porque o perfil do avião é um perfil, ele não tem simetria, né? Ele é um perfil otimizado para colocar o avião para cima. A quilha não, a quilha ela tem que gerar força para os dois lados. Se fosse um avião, seria força para cima e força para baixo, tá certo? E a quilha ela tem que proporcionar uma força lateral para os dois lados. E quando tiver de popa, não gerar nenhuma, né? Que é para não introduzir resistência. Acontece que o perfil da quilha sendo simétrico, um lado igual ao do outro, precisa-se de um ângulo de ataque. Tá certo? É o leeway angle, esse ângulozinho que você vê aí. Na realidade, o barco ele não anda com a proa, a linha que une a proa à popa na linha de centro, ela não anda em cima do caminho que o barco faz. O barco ele anda de lado, um pouquinho de lado para frente, né? E por causa desse leeway angle, é pequeno, em torno de 4, 5 graus por aí, já é suficiente para gerar essa força lateral, hidrodinâmica side force, essa que vocês estão vendo aí nessa figura de cima, da força embaixo aí gerada pela quilha, tá certo? Uma outra coisa interessante que aparece devido a uma composição de movimento é o ângulo aparente de vento, do vento, né? Ele está mostrando aí, aparente wind. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que é o vento aparente, tá certo? E embaixo, na figura de baixo, nós temos uma situação com o barco inclinado, né? E ele mostra aí essas mesmas forças, né? Aerodinâmico, side force, ângulo de inclinação, a força que inclina o barco e uma força vertical, que é componente. E na quilha, a mesma coisa aí. São as mesmas forças aí. Tá certo? Só que agora, uma para cima e outra para o lado, para contrabalançar a vela também. E essa Hailing Force, ela é basicamente contrabalançada pelo peso, né, da quilha.
porque ela sai da linha de centro e a tendência dela é voltar para a linha de centro, né? No caso, é uma gangorra que você tem o mastro, tem a vela e tem a quilha. E o apoio seria o barco, tá certo? O barco gira ali em torno daquele eixo ali, né? A força da vela de um lado e a força para a quilha para o outro. Então, basicamente, são essas forças envolvidas aí no barco, tá certo? Vamos falar um pouquinho sobre o vento aparente. Quando você está velejando, você não vê a direção real do vento. Você vê isso aqui. Você vê o vento aparente, ó. O vento aparente. E você consegue medir a velocidade do barco. É só ver o GPS, né? Velocidade do barco aqui. Se você consegue medir o ângulo, esse ângulo aparente do vento e a velocidade do vento, você consegue saber de onde vem o vento real e a velocidade do vento real, tá certo? E existe uma outra velocidade que é o Speed Made Good, que é a componente da velocidade do barco na direção do vento real, tá certo? Então, que é essa aqui, ela vem daqui para cá, tá certo? E para cá, contrária ao vento, é ela que faz o barco ir na direção contrária ao vento, tá certo? Uma coisa interessante. Você pode saber com os dados que você tem do GPS, a velocidade, você tem o ângulo do vento aparente, você tem a velocidade do vento aparente, você pode calcular tanto a direção do vento verdadeiro, como a sua velocidade e a quantidade de velocidade real que você vai contra o vento, tá certo? Exatamente na direção contrária ao vento. Isso é um dado interessante para saber e é necessário saber para você poder entender e utilizar entender o que os mostradores da estação de vento estão mostrando para você, tá certo? Bom, vamos falar aqui um pouquinho, entrar na seara que a gente mais precisa, né? E que a gente fica ansioso para saber. Vamos falar sobre a resistência ao avanço, né? Porque a gente consegue... A resistência ao avanço por exemplo, você pegar o seu barco, pegar uma lancha, um local, um lago de água calma, você coloca aí uma corda aí bem longa, com 50 metros e tal, e coloca um dinamômetro, que é um aparelho de medir força, que nada mais é que uma mola, uma balança de peixeiro, e você coloca lá a balança e puxa seu barco, você vai ver quantos quilos é necessário para puxar seu barco, tá certo? O gol é você fazer um barco com menos resistência, que esse valor dê o menor possível, tá certo? E esse capítulo trata disso. E você vai conseguir ter uma ferramenta que te permite melhorar demais seu projeto. Mas a gente tem que entender esses conceitos todos. Um deles é esse aqui. Essa aqui é a resistência do barco, né? Esse barco foi puxado nessas velocidades 2, 4, 6, 8, 10, 12, que é o projeto que eu acho que é o projeto aqui do autor do livro, né? E de acordo com essa velocidade, a resistência do barco, né, veio aqui. Por exemplo, quando ele puxou o barco com
Então, a 2 nós vai dar por aqui mais ou menos, vai dar uns 100 newtons, que é igual a 10 quilogramas. Para transformar newton para quilogramas, é só dividir por 10, tá certo? A 4 nós, puxando lá com a lancha, o barquinho lá, ele mediu, deu um pouco mais de 500 aqui, 500 newtons, que é igual a 50 quilos. Com 6 nós, deu 500 newtons, aqui que é 50, aqui é 250, com 4 é 250, com 6, não, peraí, errei aqui, com 4 é 250, com 6 é por causa das duas curvas aqui, com 6 deu aqui, mais ou menos uns 750 newtons, dá 75 quilos, com 8 deu aqui, ele puxou com a lancha e deu aqui 1.600 newtons. São 160 quilos, correspondente a 160 quilos, tá certo? Bom, antes da gente colocar a mão na massa e calcular a resistência de atrito e as outras, eu vou mostrar um fenômeno que acontece juntinho ao casco, né? É a chamada camada limite. Essa camada de água, ela é aderida ao casco, vai com ele embora, tá certo? A velocidade dela é 0 para frente. Essas aqui, essa camada, ela é, a camada toda, né, ela é caracterizada para velocidade 0, desde encostada o casco até aqui, esse ponto aqui, né, em que começa velocidades pequenas para trás, né? Se você tiver aqui uma rolha flutuando, você vai ver, se você tiver uma série de rolhas aqui, ó, uma colada do lado da outra, o que vai acontecer? Essa rolha vai vir para trás com uma velocidade pequena, a seguinte é maior, a seguinte é maior ainda, até que chega aqui, é a rolha que já não é atingida pela camada e ela fica para trás. Essas outras ficam para trás, mas a uma velocidade menor, mais lentamente. Essa aqui não, essa aqui já fora da camada, ela vai, né, você vai olhar ela, o navio vai embora, ela vai ficando mais rapidamente para trás. As outras vão ficando para trás até essa camada aqui, perto do casco, que essa aqui vai sempre com ele. Essas moléculas de água vão sempre agarradas com ele. E daqui para cá as velocidades vão aumentando para trás, assim, tá certo? Então é uma característica. Essa zona aqui é uma zona turbulenta, que existe uma certa turbulência, né? Ele chama de um redemoinhozinho, smallheads, né? E que chega aqui, tanto uma camada quanto a outra, elas se descolam da embarcação e entram numa turbulência bem grande aqui atrás. Você olha para o barco, lá atrás você está vendo um monte de redemoinho lá, né? São essas turbulências aqui, causadas pela passagem do barco na água, tá certo? Então, quando existe essa separação aqui, maior, violenta, a resistência, isso aqui, essa separação, ela causa uma resistência ao avanço do barco grande. Então a gente tem que tentar reduzir ao máximo, né, essa distância em que a camada se separa. Ela tem que a separação tem que se dar o mais para trás possível. Esse é o gol. A gente só vai poder fazer isso aí, num tanque de prova, com parede de vidro, ou então uma câmara submersa, que você coloca, que nem na vela, você coloca aquelas fitinhas e você anda com o barco dentro da água e vê se as fitinhas estão aonde que elas começam a ficar totalmente redemoinhadas, né?
Que palavra horrível, né? Ficam totalmente assim balançando muito, né? Então, aqui existe uma certa, se você colocar essas fitinhas ao longo do casco, e é assim que a gente faz mesmo. A gente faz coloca no tanque de prova, por exemplo, de navios, a gente coloca as fitinhas ao longo do casco todo e vê como é que está o comportamento dessas fitas, né? E a gente procura não fazer com que essas fitas, no máximo todas, né, fique sem aquela vibração toda, aquela ondulação que ela fica. Tem que ficar retinha, com a água passando numa boa. Esse é o gol de um teste desse, que é exatamente para diminuir essa pressão que forma aqui e que puxa o barco para trás, tá certo? Então é assim. Acontece isso nos nossos barcos, né? No veleiro é mais difícil ver, porque é um barco menor e tal. Então essa camada toda aí dá uns 10 centímetros, se não me engano é o que ele fala ali, eu não estou lembrado. E é só ver, dar uma olhada no livro, ver, mas isso aí também não tem importância nenhuma. É importante que a gente saiba que isso acontece. Você pode estudar sim, você pode fazer um modelo e bota uma câmera submersa e passa algum barco na frente dele para ver como é que está. Isso aí você pode fazer até na piscina. Pode, se você quiser estudar mesmo o barco, né? A gente pode fazer esse teste na piscina. Assim, puxa o barco, puxa o modelo lá, você faz um modelinho no barco, bota as fitinhas ali presas, a câmerazinha, quando você passar você vai filmando, então dá para ver onde é que está havendo a separação da camada limite, tá certo? Olha, aqui você vê, esse aqui é um estudo de camada limite. Então é fixado várias fitinhas ao longo do casco, aqui principalmente na parte externa, que onde dá, basicamente aqui na parte externa, é aqui onde se dá o descolamento da camada limite. Esse barco aqui, ele já pode ter sido até um que existia antes, que foi modificado. E aí foi feito um novo teste. Aí você tem as fitinhas aqui, você vê que elas estão legal, de uma maneira geral. A camada limite está descolando bem na polpa mesmo, porque está tudo aqui, ó, sem elas ficarem revoltas, elas estão esticadinhas, que nem a vela, quando a vela está funcionando direitinho, essas fitinhas lá da vela ficam assim. E aqui dentro d'água é a mesma coisa, né? É óbvio que quando a hélice está funcionando, há um descolamento mais para trás, porque esse fluxo de água aqui vai ficar totalmente perturbado. Mas o casco, a gente procura fazer ele sem nenhuma perturbação, mas de tal forma que o descolamento da camada limite ou seja o mais possível para trás, ou que não existe. Esse aqui está muito bem tranquilo, está muito tranquilo esse término de casco aí. Vem o fluxo d'água, você vê pela direção das setinhas, ó, né? Então está tranquilo. Então esse aí é um estudo que é feito em tanque de prova para se verificar a camada limite. Bom, amigos, então nós já vimos como se faz essa curva de cima aí, né? Que é a curva de resistência do barco, né? Para cada velocidade que ele vai navegar. Então ela nos diz simplesmente quanto você tem que fazer de força para o barco andar nessa velocidade aqui, 10 ou 8 ou 12, tanto faz. Essa parte gráfica entre a curva e o eixo V, essa curvinha aqui, ó, ela está indicando, dentro da resistência total, qual é a participação da resistência viscosa, a resistência de atrito, vamos dizer assim, simplificando, e a resistência de onda, tá certo?
Então você vê que aqui a baixa velocidades, o componente maior é a viscosa. Por exemplo, em 6 nós, você tem isso tudo aqui de resistência viscosa e só esse pouquinho aqui de resistência de onda. À medida que a velocidade vai aumentando, a participação da resistência de onda aumenta até um ponto em que ela começa a ser maior que a viscosa. Está aqui, ó. E a partir de 9 nós, ela já começa a ficar maior do que para esse barco, para esse casco, para esse formato de barco aí, tá certo? Acontece isso. Outros barcos têm curvas diferentes, né? Isso depende muito da área molhada, né? E das formas do barco. A 10 nós, olha só a diferença aqui, ó. A resistência de onda é bem maior que a viscosa. Então, no limite superior de velocidade que o barco pode alcançar, a resistência de onda é enorme. Vai daqui lá para cima e etc. E daqui para cá, então, você nem vai conseguir alcançar a velocidade, porque a resistência de onda se torna muito grande. Bom, então, nós temos que, para saber a resistência ao avanço do barco, nós temos que calcular a resistência de atrito, que é, eu estou falando atrito, somando, englobando todas as resistências viscosas. Então temos que calcular a força de atrito aqui e depois vamos calcular a resistência de onda, tá certo? Tem fórmula para isso aqui, tem fórmula para isso aqui. Você vai calcular essa primeiro, depois vai calcular essa aqui e depois vai somar. E se o barco estiver inclinado, você vai somar mais alguma resistência que a gente vai ver mais na frente. Uma outra coisa que... Bom, eu vou passar aqui para o próximo... aqui. Tá aqui. Essa é a força, é a fórmula para se ver a resistência viscosa ou resistência de atrito. É essa fórmula aqui. R friction, R, F de friction, igual a CF vezes 0,5 ρ, que é a densidade da água. Para água doce é 1, a gente já sabe, para água salgada é 1,025. O V ao quadrado, a velocidade do barco ao quadrado, que multiplica a área molhada. Então você vê que, na realidade, para uma determinada velocidade que a gente quer calcular, o que manda é a área molhada, né? Wetted Surface, em inglês, né? SW. Então, você pode daqui tirar a seguinte conclusão. A superfície molhada é um elemento fundamental para você otimizar o seu barco, para ele ficar com uma resistência ao avanço menor. Ou seja, precisar menos força para empurrar o bichinho, tá certo? Muito bem. Isso aí, vocês têm que ter em mente isso aí. Se você aumentar a superfície molhada, você vai ter que dar mais potência para o barco, né? Se você diminuir a área molhada, você vai precisar de menos resistência, né, para andar numa certa velocidade. Quer dizer, qualquer ventinho, de repente você tem uma superfície molhada otimizada, né? Você pode navegar a essa velocidade com ventos mais fracos, isso é importante. Muito bem, então vamos dar uma olhada nessas contas todas aí, porque isso aí, até uma criança de primário faz esse troço. Vamos começar aqui de cima. Reynolds Number. Rn é igual a VL sobre NI. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui. Para ficar melhor, né? Muito bem. Esse Rn é o Reynolds Number. O que é esse Reynolds Number? Ele dá a característica de linearidade ou não do fluido, andando, movimento do fluido. Ele define, quer dizer,
O Reynolds estudou o que acontecia com os fluidos, com os líquidos, quando você começava a aumentar a velocidade deles, do zero até uma máxima. E, engraçado, ele descobriu que, com essa fórmula aí, que é dele, ele que conseguiu descobrir essa fórmula aí, ele descobriu que sempre que um fluido, seja ele qual for, e esse qual for, está determinado nessa viscosidade aqui, ó, viscosidade cinemática. Nós temos dois tipos de viscosidade. Essa é a cinemática. Então, você muda o fluido aqui, cinemática, tá certo? Pela viscosidade cinemática. Só que esses fluidos, quando eles tenham o mesmo número desses, mesmo número de Reynolds que a gente fala, o escoamento do fluido, ele se apresenta da mesma forma em todos eles, em todos os fluidos. Então, o número de Reynolds, ele caracteriza um determinado tipo de escoamento do líquido. Se ele é laminar, quer dizer, você, por exemplo, analisando uma seção do fluido, a seção ela vai se deslocando no escoamento laminar, ela vai se deslocando certinha, sem aquela confusão toda de vórtices, etc. Então vai se deslocando. À medida que o número de Reynolds vai aumentando, começa a aparecer, surgir alguns vórtices e ele começa a ficar turbilhonando o fluido. Em números de Reynolds maiores, aí o escoamento do fluido passa a ser totalmente turbulento. Tá certo? Então, veja bem, nós temos aqui, para um determinado número de Reynolds, que é calculado como V, velocidade do barco em metros por segundo. A velocidade que você está investigando. Porque você quer calcular, vamos voltar, você quer fazer essa curva para o seu barco. Então, você pode fazer essa curva para o seu barco através dessas fórmulas que eu vou mostrando aí para vocês. Você calcula o RF para a velocidade de 2 nós, 4 nós, 6 nós, 8 nós, 10 nós, você calcula. Então, você pode calcular a sua resistência friccional, aquela da parte de baixo, abaixo daquela linhazinha ali para cada velocidade. Depois você calcula de onda e põe para cima e você consegue traçar a resistência total, tá certo? Então, é importante que, e para cada velocidade, você entender que para cada velocidade você tem um certo tipo de escoamento, ou laminar, ou turbulento, ou intermediário entre um e outro. Então, você obrigatoriamente você vai procurar o número de Reynolds do seu barco para aquela velocidade, tá certo? Você vai ver qual é o seu número de Reynolds, se ele é 10 a quinta, 10 a sexta, 10 a sétima, 10 a oitava, e por exemplo, vamos supor que seja aqui, intermediário, entre 10 a quinta e 10,66, 10 elevado a 5,5. As fórmulas vão te dizer, essas fórmulas, o número de Reynolds vai te dar qual é o seu número para aquela velocidade, tá certo? Aí você vai entrar aqui, 10 elevado a 5,5, vai subir aqui e vai tirar o seu CF, né? 0,006, para poder botar aqui o CF. Então você vai ter o CF de acordo com o seu número de Reynolds, da velocidade que você está estudando. Vai colocar o seu CF aqui, multiplicar por 0,5, pela densidade da água é 1 ou 1,025, você que vai escolher. A velocidade do seu barco, por exemplo, 2 nós, ou 4 nós, 6 nós, 5 nós, 3 nós, você que vai saber, vai colocar aqui, e com essa velocidade você vai calcular esse número de Reynolds, vai entrar aqui e vai achar o seu CF.
a sua velocidade ao quadrado e a sua área molhada, você vai obter a resistência friccional, tá certo? Que é essa aqui. Deixa eu voltar aqui só para mostrar. Esse RF nada mais é que esse valor aqui, ó. RF é esse valor aqui. Então, se você faz aquelas continhas lá para 2, né? Aqui basicamente não tem resistência de onda, é só resistência de atrito. Você vai colocar esse pontinho aqui e você já está com um ponto aqui da curva, dessa curva aqui, achado. Se o de onda der 0, aí não tem problema, aqui é de onda 0. Mas se você vem para cá, aí você vai botar 2, 3, 4, se você quiser, pode botar 2, 4, 6, não tem problema. Você pode fazer do jeito, esse intervalo aqui, você vai usar. Agora não pode ser muito grande, porque você faz 2 e 8, você vai perder o formato da curva. Então, quanto mais ponto, melhor. Se fizer de 1 em 1, ó, melhor ainda. Então, esse valor que a gente está calculando, RF, é esse valorzinho aqui, esse e esse. Então, você já pode traçar até essa reta aqui, que é a resistência de atrito do seu barco. Se você quiser ler, é só chegar aqui e olhar. A minha resistência de atrito do meu barco para 10 nós é essa aqui. Tá certo? Então vamos voltando lá, aqui. Vamos aumentar aqui um pouquinho para ficar melhor. Como é que eu começo? A primeira coisa que eu vou fazer, calculo o número de reinos. Entro com a velocidade do barco em metro por segundo, né? E coloco o comprimento do meu casco. O comprimento do meu casco é 70% da linha d'água. Essa fórmula aqui, esse L, ele orienta qual é o L que você tem que usar. É o comprimento do casco, do bulbo ou da quilha, mas ele sempre, dependendo do tipo de que você está calculando, ou casco, ou quilha, ou leme, ou sei lá, o que você quiser, aí dentro d'água, ele vai te dizer, olha, o seu L para o casco é 0,7 L. É porque existe um descolamento da camada limite, então ele imagina que o que fica dentro do escoamento razoável seria 70% do comprimento da linha d'água, tá certo? Muito bem. Para quilhas e lemes, L é a corda média, ou seja, você tem um comprimento em cima e tem um comprimento embaixo, tá certo? Da quilha, você tem o comprimento da quilha no casco e tem o comprimento lá embaixo, no final da quilha. O seu L é a soma dos dois dividido por 2, tá certo? Você soma o comprimento da quilha em cima, soma com o comprimento da quilha embaixo, divide por 2, e o seu L da quilha e leme, keels and rudder, leme, é exatamente a metade do comprimento horizontal dos dois, em cima e embaixo. Para bulbo, você vai colocar um comprimento total, tá certo? Se o seu bulbo tem 2,42 metros, então o seu L para colocar nessa fórmula aqui é 2,42 metros. A viscosidade cinemática da água salgada, ele já te dá aí. Você pode usar da água salgada, pode usar da água doce, é só ver qual é. Tem tabelas que te dão todo tipo, a 20 graus Celsius essa aí. A viscosidade varia com a temperatura ambiente, então, mas essa 20 graus Celsius, ele fala, e a gente usa essa, como uma temperatura razoável, né, que a gente encontra como uma média nas águas do mar aí. Então, você conseguindo, isso tudo aqui é para calcular o seu número de reinos, e tendo o número de reinos, você entra aí nesse gráfico, tendo o número de reinos, você entra aí e tira o seu CF. CF, aqui, ó, esse eixo aqui te dá os valores de CF, ó. Opa! Ele te dá o valor de CF, aqui eu bati 2 vezes aqui para mostrar para vocês, para sair essa tarja preta aí de cima. E aqui então, o valor de CF, você entra com reinos, entra nessa curva e tira o CF.
O CF você multiplica por 0,5, multiplica pela densidade da água, que é 1,025, salgada. Você entra com a velocidade ao quadrado e entra com a área molhada. Pronto. Você tem o seu RF, que é aquela alturinha para a primeira curva lá do outro, tá certo? Muito bem. Esses valores aqui, entre parênteses, são valores da embarcação dele. Esses valores aqui, ó, é a embarcação dele. Ele colocou aí e achou esses valores aí. Tá certo? Muito bem. A velocidade é em metro por segundo e a área molhada em metro quadrado. Perfeito? E você vai ter que usar sempre o Rho como 1.025, salteada, tá aqui, densidade da água, 1025, desculpe, 1025 kg por metro cúbico, e vai ter que usar a sua área molhada em metro quadrado, tá certo? Então, amigos, eu diria para vocês assim, você pode me perguntar o seguinte, como é que eu sei da minha área, como é que eu vou saber qual é a minha área molhada? Ah, tá certo. Então eu venho aqui, ó, abro o FreeShip aqui embaixo, aqui, é só clicar aqui que ele abre, vai demorar um pouquinho e tal. Enquanto isso eu vou vendo aqui outras coisas. Já vai abrir o FreeShip. Muito bem. Eu vou aqui, vou pegar o barquinho que eu fiz lá no FreeShip, aqui na aula 8, tem aqui. Muito bem, esse é o nosso barquinho e tal, aí a gente vem aqui em Calculations. Hidrostática. A superfície molhada é uma grandeza hidrostática, tá certo? Aqui você tem, começa no calado zero, vai até 1 metro, tá bom, metro, tá bom. O passo de cálculo é 10 em 10 centímetros, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar 5 centímetros. Então fica 0,05, 5 centímetros, 0,5. O trinho, eu vou botar o barco sem trinho. Se eu colocasse trinho aqui, ele ia calcular a superfície molhada com trinho. Esse programa faz qualquer negócio. Vem aqui na máquina calcular e calculo, tá certo? É assim que eu vou descobrir a minha área molhada. Pronto, tá aqui. Todas as grandezas hidrostáticas calculadas de 5 em 5 centímetros. 0,10, que foi a primeira que eu coloquei ali, inicial, 15, 20, 25, 30, 35, tá certo? Então, o nosso calado desse barco que a gente fez era 0,35, então a superfície molhada dela era 12 metros quadrados, 12,061. Então o FreeShip te dá as áreas molhadas todas. Você viu a rapidez que ele calculou esse monte de coisa? Isso aqui a gente levava, sei lá, uns 3, 4 dias para calcular isso aí ou mais. Tá certo? Na mão, né? Hoje você clica aqui e o bicho já abre tudo. Tá certo? Então a superfície molhada aqui em metro quadrado, você pegaria essa superfície molhada aí e jogaria lá naquela forma, beleza? Então, vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui, vou botar aqui para baixo, não sei se eu vou precisar dele de novo. Bom, então, amigos, a resistência viscosa, que a gente chama friccional resistência, de modo simplificado, tá aí. Você já pode fazer aquela parte de baixo do seu gráfico e aí nós vamos passar na próxima aula para calcular a resistência de onda, tá certo? Agora, não se esqueça, superfície molhada. Você tem que dar um jeito de otimizar a sua superfície molhada, tá certo? Você vai fazendo o barco, o barco tá lindo, tá ótimo, não sei o quê. Você não cuida da otimização do espaço interno. E o que acontece? Seu barco fica mais bujudinho um pouco. E aí ele vai ficar com mais área molhada. Tá certo? Você não vai, num barco de cruzeiro, você não vai prejudicar o interior, mas também agora você está com a preocupação de quando fazer o seu arranjo interno, tomar cuidado para você não aumentar muito a área externa, molhada. Né? Então, de repente, você pode fazer um rearranjo daquilo que você está fazendo para conseguir uma redução de área molhada.
Esse que é o grande a diferença entre os projetistas bons e o que não tem assim muito conhecimento, é esse. É esse, ele vai conseguindo otimizar todos os pontinhos que levam a fazer um barco com bom desempenho, tá certo? Esse aqui você pode fazer até uma planilhazinha, Excel, aí depois é só entrar com com V e com a área molhada, pronto. Ele já pega o CF, já calcula o número de reinos, já faz tudo, e você entra com o V e o SW, já sai o RF. Uma planilhazinha Excel vagabunda aí, resolve a situação em 2 minutos, tá certo? Bom, muito bem, amigos. Até a próxima aula, então.